Uh, Stuart Mill, John Stuart Mill, 1806 a 1873, uh, procura superar as contradições e as críticas dirigidas ao utilitarismo benthamidiano a partir de duas posições que são mais relevantes. A primeira delas é Mill continua admitindo a que as escolhas sejam feitas para maximizar a felicidade, para elevar, para fazer se sobrepor o prazer à dor, para elevar o estado ou a sensação de satisfação e reduzir a sensação de sofrimento. Ele continua defendendo isto que é a base do pensamento utilitarista, mas ele adiciona a esta escolha uma condição, qual seja, e Stuart Mill é um dos grandes responsáveis pelo pensamento liberal ou pensamento de liberalismo político da era moderna, desde que esta escolha baseada na consequência de elevação da a consequência de elevação do estado de satisfação, da sensação de prazer concreto, desde que esta escolha não viole, não invada o patrimônio jurídico de terceiro, não cause prejuízo ou produza algum dano ou mal à terceira pessoa. Esta é a hipótese, a única admitida por John Stuart Mill, em que o Estado pode interferir no processo de escolha ou interferir na relação ou nas relações entre os indivíduos, de modo a evitar ou fazer cessar este tipo de dano. Portanto, as nossas escolhas, elas, no pensamento utilitarista, devem estar voltadas à maximização da felicidade, à elevação da sensação de prazer, mas, de acordo com Mill, elas devem estar atreladas necessariamente a que não causem dano a terceiro, que não produzam ou que não causem, que não tragam prejuízo a terceiros, que não violem o patrimônio jurídico de outras pessoas. Assegurando a liberdade nestes termos, segundo Mill, nós garantiríamos que situações de dano pudessem ser combatidas, pudessem ser enfrentadas pelo Estado, e deste modo nós garantiríamos que as escolhas, assegurando a maximização da felicidade, conduziriam de fato a um maior bem-estar geral, né? Ou seja, as escolhas pautadas nesse sentido garantiriam, assegurariam o bem-estar do maior número com o passar do tempo. Esta é a primeira posição de Stuart Mill, ou seja, uma mudança significativa na definição da nossa escolha concreta, ou seja, escolhas morais devem estar pautadas na maximização da felicidade, na sobreposição do prazer à dor, desde que não causem dano a terceiro. E um segundo critério importante do utilitarismo apresentado por John Stuart Mill é a ideia de que nós não podemos considerar os prazeres, os valores que definem estes prazeres concretos exclusivamente por uma relação de quantidade. Ou seja, existem valores que são superiores e existem valores que são inferiores para John Stuart Mill. Eu falei na parte anterior como Bentham pensava esta relação das escolhas dos valores ou da escolha que garanta a satisfação do prazer apenas numa relação de quantidade. Ou seja, o que interessa é a duração e maior intensidade deste prazer. É isto que vai definir
o acerto ou o equívoco, a correção ou a incorreção dos das nossas ações concretas do ponto de vista moral. Para John Stuart Mill, algumas formas de prazer, alguns valores são, em virtude da sua própria natureza ontológica, em virtude da sua própria essência, intrinsecamente superiores a outros. Né? Então, uma passagem anotada aqui que é interessante. Há prazeres que têm mais valor do que outros devidos à sua natureza. Mill defende que os tipos de prazer que têm mais valor são os prazeres do pensamento, sentimento e imaginação. Prazeres ligados à apreciação da beleza, do valor, do amor, da liberdade, do conhecimento, da criação artística mais sublime. Qualquer prazer destes terá mais valor e fará as pessoas mais felizes do que a maior quantidade imaginável de prazeres inferiores, aqueles ligados às necessidades físicas, como beber, comer, relações sexuais, prazeres ligados às satisfações físicas mais imediatas. Ou seja, nós devemos dar preferência aos prazeres, ou melhor, aos valores que definem este prazer concreto, nestes prazeres que Stuart Mill defende como ontologicamente superiores, prazeres do pensamento, do aprimoramento da alma, da apreciação da beleza, prazeres relacionados à criação, prazeres relacionados ao aprimoramento da forma de conhecer e de se pensar, ou seja, prazeres voltados ao aperfeiçoamento do conhecimento melhor, prazeres voltados a não à fruição dos prazeres concretos, mas aqueles que ontologicamente são superiores, de aprimoramento da alma, prazeres voltados ao engrandecimento da alma, ao engrandecimento como eu posso dizer? Ao engrandecimento da maneira como... me fugiu a palavra aqui agora. Prazeres voltados ao engrandecimento da alma, prazeres voltados ao aprimoramento do intelecto, ao aprimoramento das condições intelectuais e não voltadas à mera fruição de prazeres materiais. Ou seja, Mill defende que é possível nós pensarmos prazeres ou valores superiores e valores inferiores, e nós devemos nos voltar, portanto, a este tipo de escolha. A satisfação deste tipo de prazer, é a satisfação, o alcance deste tipo de valor que permite com que nós tenhamos uma existência melhor, e mais do que isso, permite com que, ou justifica que as nossas escolhas sejam voltadas para isso. Então são duas distinções e diferenças importantes, relevantes do pensamento de John Stuart Mill para o pensamento de Jeremy Bentham. Mill defende a ideia de que as nossas escolhas individuais seguem tendo como premissa o bom resultado, a boa consequência, aquela que é capaz de, no plano individual, elevar a sensação de satisfação e reduzir a sensação de sofrimento, desde que estas nossas escolhas não causem prejuízos a terceiros, não causem dano a outras pessoas. E, de outra parte, ele aprimora a ideia da escolha destes valores de Bentham. Bentham estava preocupado apenas com um critério quantitativo de valor, ou seja, maior duração e maior intensidade. E Mill apresenta a defesa de que, e vocês vão poder conferir isso neste capítulo 2, que foi indicado para leitura, Stuart Mill apresenta a defesa de que, além da quantidade, mais importante até do que a quantidade, há que se ter em conta a qualidade destes valores, ou seja, existem prazeres que são superiores e existem prazeres que são inferiores.
E é desta maneira que Mill procura aperfeiçoar ou entregar uma, entregar uma teoria moral mais aperfeiçoada, a teoria moral utilitarista por ele defendida, com estes aperfeiçoamentos. As escolhas utilitaristas, elas estão presentes constantemente, ou pelo menos o questionamento utilitarista está presente constantemente, marca a filosofia moral, está presente constantemente nas nossas escolhas cotidianas, ou seja, devemos atender este tipo de satisfação, em que medida isto eleva o meu prazer e faz com que a sensação de satisfação sobreponha a sensação de sofrimento, e de que maneira isto pode ser pensado coletivamente no sentido de elevar a contribuição de Stuart Mill é decisiva para que o utilitarismo se firme como, se não a principal, uma das principais teorias morais da modernidade. E aqui nós chegamos a um ponto, e eu estou encerrando a minha fala, estou tentando ser o mais objetivo possível, pessoal, e aqui nós chegamos a um ponto que é importante deixar marcado, né? Nós deixamos a ideia de escolha voltada a um propósito para trás, estamos preocupados agora com o que é fazer a coisa certa, e o contraste entre estas duas teorias morais nos deixa isso muito claro. Nós temos uma teoria moral, a kantiana, voltada para escolhas que são definidas a partir de princípios universais absolutamente abstratos, e de outro lado nós temos escolhas morais que são justificadas a partir do resultado, da consequência, daquilo que traz de bom a partir do que produz concretamente. Ambas voltadas não à maneira como eu devo viver a minha vida, mas voltadas a ações concretamente realizadas, ou seja, voltadas ao que eu devo fazer, o que é fazer a coisa certa, a ideia de dever mais uma vez central, o que é fazer a coisa certa frente a um problema de ordem moral, como eu posso qualificar esta ação como positiva ou negativa, correta ou incorreta, boa ou má, frente a um problema de ordem, um problema concreto de ordem moral. O que nós procuramos desenhar aqui foi não apenas a maneira como a moralidade muda a sua concepção com o passar do tempo, mas a maneira como contemporaneamente nós entendemos a moralidade, ou seja, entendemos que o problema moral se encontra diante de circunstâncias ou diante de questões que são concretas e frente às quais nós devemos agir. Este dever agir, o que estas teorias e também o contrato social, como eu mencionei rapidamente, procuram apresentar, são formas de escolhas que justifiquem este processo decisório no sentido de bem agir, de agir corretamente, fazer a coisa certa. Como eu disse no início, este encontro aqui, eu disponibilizei algum material para vocês, e vocês vão poder perceber, a partir da leitura e das apresentações, como a dinâmica ela é um contraste efetivo do ponto de vista moderno, um contraste efetivo com aquilo que Kant defende. E a contraposição destas duas teorias talvez seja o que há de mais interessante num primeiro contato com a filosofia moral na perspectiva da era moderna, ou seja, escolhas baseadas num primeiro momento por princípios e escolhas baseadas por resultados. Né? O utilitarismo tem Mill e Bentham como os seus principais representantes de um pensar filosófico britânico do século XVIII, e a sua importância até hoje é inegável. Né? O utilitarismo é, como eu disse, não a principal, uma das principais teorias morais modernas.